Boa tarde, eu me chamo Gilberto Antônio Barbosa de Faria e o artigo que eu escolhi é Sistema Automatizado de Aquecimento Solar para Controle de Fitopatógenos da Água da Irrigação. Este trabalho foi um trabalho conduzido no Centro de Mecanização e Automação Agrícola e de Fitossanidade, ambos do Instituto Agronômico de Campinas. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema automatizado de aquecimento solar de água até uma temperatura letal para a maioria dos fitopatógenos presentes para solucionar a busca de solução alternativa para desinfestação de água utilizada para irrigação e outras finalidades agrícolas. Ou seja, a água é um componente que pode levar os fungos através da irrigação, e o objetivo desse trabalho foi que a água fosse chegar na planta sem os fungos, sem os fitopatógenos. Esse trabalho baseou-se em um processo de aquecimento solar da água em circuito térmico fechado através de coletores planos, empregando-se dois princípios integrados de transmissão de calor, um por convecção natural e outro por convecção forçada. Os ambos atuando como mecanismo de transferência de energia térmica gerada nos coletores à massa de água, neles circulando, até que estes atingissem a temperatura final programada de processamento. A otimização desse sistema foi obtida por monitores termostáticos diferenciais interligados aos demais componentes, que monitoram todas as operações de equipamento básico montado para os testes, como no esquema técnico apresentado na figura. Este foi o esquema utilizado para a realização desse trabalho. Este método baseou-se em testes normativos, conduzidos em função das temperaturas operacionais programadas de 50, 55 e 60 graus, aos quais contemplaram a faixa referencial de temperatura de 35 a 60. Durante o tempo de 10 minutos, e letal é para a maioria dos micro-organismos fitopatógenos. A realização destes testes envolveu 4 fases. A fase 1, que é a transferência da massa de água do reservatório de alimentação para os coletores solares. A fase 2, que é o pré-aquecimento da massa de água nos coletores solares para o processo de convecção natural, a partir da sua temperatura inicial no reservatório de alimentação até a temperatura intermediária de acionamento da motobomba, programado por monitor termostáticos, com o diferencial de 10 graus Celsius, relação de temperatura final de operação. Fase 3, que é complementar a dinâmica do aquecimento da massa da água por processo de convecção forçada em circuito fechado, através de coletores solares induzidos pela motobomba, a partir da temperatura intermediária até a temperatura final da operação de processamento, programado no controlador termostático. A fase 4, que é a descarga e a carga simultâneas da massa da água respectivamente processada dos coletores ao reservatório de coleta e a processar do reservatório de alimentação para os coletores. Operações comandadas pelos monitores termostáticos, que também monitorizam as válvulas controladoras de fluxo de água nos equipamentos. Durante os testes, registraram-se por meio de um datalog de alta resolução as temperaturas de massa de água nas seções de entrada, de saída e mediante os coletores solares, através de uma estação meteorológica automatizada. Monitoraram-se os parâmetros climáticos como radiação solar diária incidente no plano do coletor, velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar ambiente. O cálculo do rendimento térmico horário do sistema foi determinado pela equação de Bézier, que é NH igual a QU dividido por HR, no qual NH é rendimento térmico horário, QU é energia útil coletada pelo sistema e HR é radiação solar incidente no plano coletor. A energia útil, QU, disponível foi calculada usando a equação 2 de Bézier, QU, que é igual a MH vezes C vezes TI menos TI, TF menos TI, em que MH é igual a massa de água processada, o C é o calor específico da água, TF é a temperatura final média de processamento da água, TI é a temperatura inicial da seção de entrada do coletor. Com base nessas duas equações, na equação 2 determinou-se o tempo de exposição da massa de água no coletor solar, nas faixas de temperatura programada parâmetro fundamental com vistas aos controles de fitopatógenos presentes na agregação, usando a equação 3, que é T-ESPS igual a CC dividido por M min.
O TS é tempo de exposição do calor nas faixas de temperatura programada de água, correspondente à capacidade de coletor solar pano. E o Mmin é a massa de água processada no coletor solar. O equipamento foi testado contra eficiência na eliminação de fungos patogênicos ao morangueiro, e esses fungos aí, ao alface, ao quiabeiro e ao feijoeiro. Eles foram submetidos a temperaturas programadas de 40 a 70 graus Celsius em intervalos de 5 graus para verificar a sobrevivência dos patógenos após exposição a cada temperatura. Alicócitos foram tomados e levados ao laboratório de fitopatologia, onde foram colocadas asepticamente em placas de Petri contendo meio de cultura BDA e incubadas a 28 graus Celsius. Foram considerados eficientes os tratamentos em que não houve nenhum crescimento do fungo após o 7º ao 10º dia de incubação. Os testes, conclusão. Os testes realizados com os diversos fitopátogenos indicaram controle e eficiência de todos eles. Verificou-se que, à exceção do Fusarium sp e Fusarium oxysporum vasinfectum, os quais só foram inativos na faixa de temperatura de 55 a 60. Os outros foram todos inativos de 40 a 45, com um tempo médio de exposição de 2 minutos e meio, evidenciando a validade prática da sua utilização. Então isso conclui que o teste ficou comprovada a eficiência, né, do sistema na eliminação do inóculo do fitopatógeno em todos os fungos. Apenas nos dois Fusarium, que foram de 55 a 60 graus, nos outros foi de 40 a 45. É isso, obrigado.